Olá, minha gente, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar você nesse exato momento. Aqui quem fala é o irmão Leonardo. Com muita alegria estou aqui iniciando hoje, exatamente dia 3 de janeiro de 2013. Quero trazer aqui a primeira mensagem do ano de 2013 por parte do nosso ministério, por parte do que Deus tem dado para nós. Bem, meus queridos, para iniciar este ano de 2013, eu quero aqui trazer uma mensagem, quero trazer aqui uma reflexão exatamente baseada sobre uma parábola da Bíblia Sagrada que me chama muita atenção, porque eu tenho observado que, na verdade, existe um grande equívoco, existe um grande engano por parte dos cristãos e por parte de muitas pessoas quando se diz a respeito a meditação nesta parábola. Se você puder abrir a sua Bíblia e abrir exatamente comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 16, no versículo 19 ao versículo 31. Eu não vou ler todos os versículos, porque para não se tornar muito extenso e a gente tem um tempo aqui resumido, eu não quero que fique muito longo esta reflexão. Mas o tema da parábola é o seguinte: a parábola do rico e do Lázaro. Eu só quero ler aqui o primeiro versículo, que diz: olha, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham a lamber as suas chagas. Aí aqui diz que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Diz assim, Então, até aqui tá bom. Mas é o seguinte: se você ler toda a parábola, do capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 31 do Evangelho de Lucas, você vai ver que é uma história que Jesus Cristo contou de um certo rico, que não está aqui o seu nome, e de um mendigo chamado Lázaro. A Bíblia nos diz aqui que o rico vivia na abundância, que o rico vivia na sua plenitude, nas suas glórias, e o Lázaro, que era um mendigo, ele vivia padecendo necessidades. Então teve um dia que o homem rico morreu, e o pobre mendigo Lázaro também faleceu. E diz a Bíblia que Lázaro foi para o seio de Abraão, ou para o céu, para o descanso eterno. E o homem rico, foi para o Hades, que é o inferno, uma sala de espera. O inferno não é o lago de fogo, é um lugar de sofrimento, onde as pessoas que morrem sem Cristo vão para lá e vão ficar lá sofrendo até o dia do juízo final. Então, diz a Bíblia que houve ali um certo questionamento, que o rico viu Lázaro lá no seio de Abraão e pediu a Abraão que ele também que ele pudesse ir para o seio de Abraão também. E aí Abraão falou para ele que ele teve o seu tempo, teve o seu tempo, a sua oportunidade de ser salvo, mas como ele não se salvou, como ele não aproveitou a oportunidade, ele não se salvou. E já Lázaro aproveitou esse tempo, buscou a Deus e por isso foi salvo. Então, meus queridos, o assunto aqui não é questionar, não é falar sobre a história do rico e do mendigo Lázaro. O interessante aqui é fazermos uma meditação sobre um grande equívoco que existe no meio dos cristãos, que existe por parte de muitas pessoas e por parte de muitas pessoas que não sejam até cristãs. Por exemplo, porque muitas pessoas confundem a salvação com pobreza. As pessoas acham que Lázaro, o mendigo Lázaro, ele foi salvo pelo fato dele ser um mendigo, pelo fato dele ser um homem pobre. E não foi. E as pessoas acham também que o homem rico, ele foi para o Hades, ele foi para o inferno, pelo fato dele ser um homem rico, pelo fato dele ter muitas riquezas, pelo fato dele ter muito dinheiro. E não foi. Jesus, quando ele contou essa parábola, ele não quis trazer isso aqui. Ele não quis expressar isso aqui. O problema do rico, o problema que fez com que o rico fosse para o inferno, foi porque ele transformou
a sua riqueza no seu Deus. Foi porque ele amou o dinheiro em vez de amar a Deus. E Lázaro, ele não transformou a sua pobreza no seu Deus. Ele transformou Jesus Cristo no seu Deus. A sua fé estava em Deus. Então, ou seja, Lázaro colocou Deus em primeiro lugar. Lázaro tinha um caráter de cristão. Porque não importa se a pessoa é pobre ou se a pessoa é rica. O que importa é em quem ela crê. O que importa é quem que é o Deus dela. Porque há ricos que fazem da sua riqueza o seu Deus. Né? Porque, tipo assim, aqueles tipos de ricos que acham que o seu dinheiro compra tudo, que acham que ele não precisa de Deus, que acham que ele é grande, que ele tem tudo, e não busca Deus em primeiro lugar, ele faz da sua riqueza as suas prioridades, e aí é o perigo. Quando você coloca o que você tem em primeiro lugar em vez de ser Deus, quando você coloca a sua esperança, a sua fé, a sua confiança no dinheiro que você tem, na sua conta bancária, é aí que está o perigo e você acaba quebrando a cara, né, e corre o risco de perder a salvação. E Lázaro foi diferente. Lázaro, ele colocou a sua confiança, ele colocou a sua fé, ele colocou a sua esperança em Jesus Cristo. E por isso ele foi salvo. Então, em hipótese alguma, a salvação de Lázaro foi pelo fato dele ser pobre. Porque pobreza não salva ninguém. Riqueza não salva ninguém. E nem leva ninguém para o inferno. A riqueza, e ela não tem o poder de levar ninguém para o inferno, e nem o poder de salvar ninguém. A pobreza, ela não tem o poder de levar ninguém para o inferno e nem de salvar ninguém. A questão é o seu coração. A questão é o caráter da pessoa. Se a pessoa faz da riqueza o seu Deus, aí sim ele vai para o inferno. Agora, se ele não faz da riqueza o seu Deus, ele não vai para o inferno. Da mesma forma também, meus queridos, existem aqueles que são pobres, existem pobres que fazem da sua pobreza o seu Deus. Você sabia? Assim como há ricos que fazem da sua riqueza o seu Deus, há pobres também que fazem da sua pobreza o seu Deus. Como que acontece isso? A pessoa vive na pobreza, vive na miséria, ele não tem confiança em Deus. Ele não confia que Deus é capaz de suprir as suas necessidades. Ele não acredita que Deus é o supridor. Ele pensa que vai passar fome, ele pensa que, né, ele não tem fé para encarar desafios, ele não tem fé para conquistar, né? Ele não tem confiança que Deus é capaz de prosperá-lo, que Deus é capaz de dar o melhor para ele. Ele não acredita que Deus é capaz nem de suprir as suas necessidades. Isso é fazer da sua pobreza o seu Deus. Isso também leva para o inferno. Quando um rico faz da sua riqueza o seu Deus, ele vai para o inferno. E quando um pobre faz também da sua pobreza o seu Deus, ele também vai para o inferno. Queridos, Deus ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Então veja bem, deixa eu explicar uma coisa para você. Pobreza não salva ninguém. Ninguém vai ser salvo por ser pobre. Você sabia disso? O que vai salvar uma pessoa não é o fato dela ser pobre, não é o fato dela ser mendiga, não é o fato dela ser rica, não é o fato dela ter dinheiro ou não ter. O que vai salvar uma pessoa é o fato dela crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, tê-lo como Senhor da sua vida, crer que Ele é Filho de Deus, crer que Ele se fez carne, crer que Ele morreu na cruz do Calvário, crer que Ele perdoa pecados e ter uma vida com Ele, obedecer a sua palavra, crer nos seus ensinamentos e seguir e praticar os seus ensinamentos. É isso que salva uma pessoa. O que salva uma pessoa é Jesus Cristo e não o fato dela ser pobre. Porque eu quero dizer para vocês aqui, existem sim os pobres que temem a Deus, que obedecem a Deus, que têm uma vida com Deus. Mas existem pessoas que são pobres e são incrédulas. E elas vão para o inferno. Ou você acha que o simples fato de ser pobre vai levar para o céu? Isso é um grande equívoco, minha gente. A Bíblia não está dizendo, não existe na Bíblia nenhuma passagem dizendo que os pobres herdarão o reino dos céus. Existem os pobres de espíritos. Os pobres de espíritos são aquelas pessoas que reconhecem a necessidade que elas têm. São aquelas pessoas que reconhecem a sua pobreza espiritual. Elas reconhecem que elas precisam de Deus, que elas não são nada sem Deus. Isso é pobreza de espírito. Isso é pobre de espírito. Desse sim é o reino de Deus. É você reconhecer a necessidade de Deus na sua vida.
Agora a Bíblia não diz, aqueles que são pobres financeiramente darão o reino dos céus. A Bíblia diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Não importa se é rico, não importa se é empresário, não importa se é mendigo, não importa se é político, não importa se é artista, se é jogador de futebol, não importa quem seja. Deus não faz restrição de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Qualquer pessoa que aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, for fiel a Ele, ele vai herdar o reino de Deus. Existem ricos, homens ricos, bilionários, que são homens de Deus, que têm um coração com Deus, que têm uma vida com Deus. E existem pobres, miseráveis, desgraçados, que vivem uma vida de pecado, que vivem uma vida de imundícia e vai para o inferno, porque a pobreza não salva ninguém. Da mesma forma, existem pobres, homens pobres, que têm um coração obediente, que têm uma vida com Deus, que têm uma vida de obediência e vai para o céu. Como também existem pessoas que são ricas, milionárias, bilionárias, que vivem uma vida de pecado, que vivem uma vida de imundícia. O reino do céu não é para ricos e nem é para pobres. Não é para os que têm abundância e nem para os que passam necessidade. O reino do céu é para aqueles que têm compromisso com Jesus Cristo. Não importa se é rico ou não importa se é pobre. Você tem que entender isso. Então, se você acha que a sua pobreza vai te fazer entrar no céu, você está muito enganado. Pobreza não salva ninguém, meu irmão. Se você acha que você tem essa desculpa, eu sou pobre, eu não tenho nada, eu sou desempregado, eu passo necessidades, eu vou para o céu. Não, você está totalmente enganado. O que vai te levar para o céu é a sua fé em Jesus Cristo. Então não foi a pobreza que levou o mendigo Lázaro para o céu, mas sim a sua fé em Jesus Cristo. E não foi a riqueza do homem rico que o levou para o inferno, e sim o fato dele ter feito da sua riqueza o seu Deus. Porque não há problema em ter dinheiro. Entenda isso. Ter dinheiro não é pecado. Ser rico não é pecado. E ser pobre também não é pecado. Você sabia disso? Não é pecado. Pecado é você não ter Deus na sua vida. Pecado é você não reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e como Salvador da sua vida. Eu estou sendo sincero, às vezes você pode pensar assim, irmão Leonardo, você você deve estar falando isso porque você é um cara rico, você tem dinheiro, você tem carro bom. Não, meu querido. Quem vos fala nesse momento aqui é um homem pobre. Eu sou de uma família pobre. Eu sou de uma família humilde. Eu venho de uma dinastia de pessoas humildes, de pessoas que vivem dos braços, de pessoas que vivem de emprego. Então, eu não sou um cara rico, eu não nasci num berço de ouro. Eu sou um cara de família humilde, eu vivo de dificuldades em dificuldades, mas eu tenho que ser sincero com o Evangelho. Nós não podemos fazer do Evangelho uma mentira, um engano. Nós temos que ser sinceros. E eu estou sendo sincero com você. Se você é pobre como eu, não pense que o fato de você ser pobre vai te levar para o céu, que não vai. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O que vai ter de mendigo indo para o inferno, você sabia disso? Porque existem pessoas que vivem na mendigagem, que vivem nas ruas, que ele não crê em Deus. Ele não quer saber de Deus. Você vai pregar para ele menospreza o Evangelho. Como também existem ricos que menosprezam o Evangelho. Mas existem pobres que são homens de Deus. Existem ricos, bilionários, milionários que são homens de Deus, que creem em Deus. E essa é a diferença. A diferença não é o que você tem ou o que você deixa de ter. A diferença é a sua fé. O que faz a diferença, a salvação, ela é conquistada pela fé e não por pobreza ou por riqueza. Então entenda isso aqui, eu quero deixar isso bem claro. Isso é um grande equívoco que eu tenho visto na vida de muitas pessoas. Existem muitas igrejas que veneram a pobreza, que exaltam a pobreza, que acham que cristão tem que ser pobre, tem que passar fome, tem que viver na desgraça, na miséria, tem que morar de aluguel, tem que viver sofrendo, tem que viver feito um burro de carga. Não, meu querido. O fato de ser cristão não me proíbe de ser um homem milionário, não te proíbe de ser uma pessoa rica, não te proíbe de ser uma pessoa próspera. Não há problema em você ter um carro do ano, não há problema de você vestir as melhores roupas, não há problema nenhum de você comer o melhor dessa terra. O problema é você se afastar de Jesus Cristo. O problema é você colocar o seu coração nas coisas. O problema é você fazer das coisas o seu Deus. E assim como também é um problema você fazer da sua pobreza o seu Deus. Então coloque Deus em primeiro lugar. Faça de Jesus Cristo a sua riqueza, a sua grandeza.
faça de Jesus Cristo o seu tesouro e você vai ser salvo. Então, quando a Bíblia diz aqui, lá em Mateus capítulo 19, não sei se você já viu lá, a parábola do jovem rico, quando Jesus Cristo falou assim, olha, em verdade vos digo, né, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus, quando ele fala aqui, ele não está falando se referindo a todas as pessoas que são ricas. Ele não está falando isso. Jesus está falando aqui, no caso desse jovem rico, por quê? Por que Jesus falou que é mais fácil um rico, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Jesus, quando ele fala essa palavra, ele se refere àquelas pessoas que são ricas e fazem da sua riqueza o seu Deus. Aí sim, nesse caso, é mais fácil um camelo entrar num buraco de uma agulha do que um rico que faz da sua riqueza o seu Deus, a sua confiança, a sua esperança, entrar no reino dos céus. É isso que Jesus Cristo está falando. Jesus não está falando do fato da pessoa ser rica, que ele vai perder a salvação, não, meu querido. Se a pessoa é rica, milionária, bilionária, trilionária, seja o que ela for, se ela é uma pessoa que tem Deus como a sua confiança, se ela é um tipo de pessoa que busca em primeiro lugar o reino de Deus na sua vida, ela vai ser salva. Ela vai ser bilionária, rica, vai viver uma vida de bênção, de maravilhas aqui e ainda vai desfrutar o reino dos céus. Quantas pessoas que são pobres, que vivem na miséria, vivem uma vida de pecado, de incredulidade, além de sofrer aqui, feito um sovaco de aleijado aqui na terra, ainda vai passar a eternidade no inferno. Você sabia disso? Existem pobres, existem pessoas que vivem na miséria, na desgraça, na pindaíba, mas não quer Deus, não quer servir a Deus, não crê em Deus, além de sofrer feito um cavalo aqui nessa terra, ainda vai passar a eternidade no inferno. Porque o que salva não é pobreza. Pobreza não salva ninguém. Põe isso na sua cabeça. Ninguém vai ser salvo pelo fato de ser pobre. As pessoas vão ser salvas pelo fato de crer em Jesus Cristo e fazer dele o seu Senhor e seu Salvador. É isso que salva. É isso que salva. Então não venere a pobreza. Não exalte a pobreza. Não existe vantagens em ser pobre. Pobreza não contribui para a salvação. E riqueza também não contribui, e riqueza não contribui para te levar para o inferno. O que vai contribuir para você ser salvo ou para você ir para o inferno é as suas atitudes, é a maneira, o seu caráter, a forma que você considera Deus. É isso. É isso que vai fazer diferença na sua vida. Então desilude, tá? Desapegue da pobreza. Deixe de venerar a pobreza. Vamos deixar desse papo fiado. Vamos deixar de exaltar a pobreza, de não sei o quê, que pobre e tal, que ser pobre não. Vamos parar com essa heresia, minha gente. Isso é um grande equívoco. Eu estou falando com base na Bíblia Sagrada. Está escrito, aquele que crê, o Evangelho será pregado a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Não importa se é presidente da república, se é político, se é pobre, se é rico, se é mendigo, se é famoso, se é anônimo. Todo aquele que crê será salvo em Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Não fique contrariado comigo, tá? Eu não menosprezo pobre. Pobreza, ser pobre não é feio, não é humilhante, não é maldição também, tá? Feio é não ter Jesus na vida. Feio é ir para o inferno, passar a eternidade com o diabo e seus anjos. Isso é que é feio. Mas nós temos que ser sinceros. E eu não poderia deixar aqui de combater esse grande equívoco, esse grande engano que existe na vida de muitas pessoas que acham que o fato delas ser pobres, delas viver na necessidade, na miséria, na desgraça, vai contribuir para a salvação. Negativo. A salvação é pelo sangue de Jesus Cristo. É você crer em Jesus Cristo. Só isso. Aceitá-lo como seu suficiente Salvador. E eu profetizo um ano de 2013 de muita prosperidade na sua vida, de muita prosperidade financeira, espiritual e sentimental, em nome de Jesus. Amém, queridos? A prosperidade, ela é de Deus, tá? Se tem alguém que prega contra a prosperidade, que prega a pobreza, o problema é seu, tá bom? Eu não tenho nada a ver com isso, eu creio na Bíblia e não em blá blá blá, teses e teorias de pessoas. Que Deus abençoe. E lembre-se, pobreza e nem riqueza salva uma pessoa. O que salva é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Até mais, meus irmãos.